primeira pergunta vai ser dirigida para o Fernando Schiller e tem a ver com os limites do papel do Estado. O Estado ele tem que ter um papel indutor na cultura e ao exercer esse papel indutor, como garantir que não exista desvio de finalidade, como evitar conflitos de interesse para que não haja um uso político da máquina pública no sentido de influenciar determinado pensamento ou até para benefício partidário ou pessoal. Tem o tema dos incentivos, né? O Moacir tocou um pouco, eu acho esse um tema bastante relevante. Na verdade, se a gente ver a história recente do Brasil, o Brasil teve na área da cultura 2 modelos de incentivo, né? Um foi a Lei Sarney, com esses institutos que foram criados privados, boa parte deles foi criado em função de um certo incentivo que se criou. Incentivos geram comportamentos, induzem a comportamentos, o setor privado se organizou. A partir de 86, o que era a Lei Sarney? A Lei Sarney, qualquer um podia botar um percentual do seu imposto de renda para a cultural, ele podia deduzir no imposto de renda dele, tá certo? E o dinheiro ia para a produção cultural. Certo? O que acabou com o Collor, esse incentivo, né? E o argumento, na época, quando terminou esse processo da Lei Sarney, era que havia desvio. Né? Desvio. Estão desviando. Né? Quer dizer, eu lembro que, na época, construíram um prédio na Avenida Paulista. Eu nunca soube exatamente que prédio era esse. Não sei se é um prédio do Itaú Cultural depois, mas eu me lembro que eu vi essa história, eu era guri ainda na época, e tinha essa conversa. O fato é que se criou a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei curiosa. Se a gente se afastar um pouco do Brasil, a gente está tão acostumado com a Lei Rouanet que a gente não pensa muito o que ela significa. É a mesma coisa que um produtor de cultura de São Francisco ou de Los Angeles tivesse que, para fazer um projeto cultural lá na cidade de São Francisco, ou na cidade de Los Angeles, tivesse que mandar um projeto, um monte de papel para Washington, ficar 6 meses aprovando um projeto em Washington por técnicos do Ministério da Cultura em Washington, devolver para o cara, depois de vários meses, e ele daí pode sair para fazer o projeto. Né? Isso, nos Estados Unidos, e eu aqui quero deixar clara a minha posição, eu defendo o Brasil, por uma série de análises que não tem tempo de fazer, eu acho que o Brasil está crescendo, em 20 anos vai dobrar o PIB per capita, o Brasil está uma sociedade crescentemente organizada, o Brasil é um país que pode dar certo, né? Em muitos aspectos nós já estamos começando a dar certo, certo? Eu vou dizer assim, eu quero dizer, eu defendo um modelo muito próximo ao que a gente que se chama de modelo anglo-saxônico, modelo americano, nessa área de gestão e financiamento da cultura. Nos Estados Unidos, qualquer cidadão pode, desde que você tem organizações culturais, lá em Nova York tem o Lincoln Center, tem a Philharmonic, você tem o MoMA, você tem o Metropolitan, você tem aquelas organizações privadas, você doa uma parte do seu imposto de renda, ela tem lá um certificado que ela pode receber, enquadrada numa certa categoria, e você doa, não tem que aprovar projeto em lugar nenhum, e ela faz uso daquele recurso, e depois a entidade presta conta para quem tem que prestar contas. Nós, no Brasil, desenvolvemos um modelo, né, um modelo que, na época, foi justificado, eu me lembro que conversei muito com o embaixador Rouanet, na época que ele criou a lei, e a lei refletia aquele momento, uma sociedade que desconfia obsessivamente, paranoicamente, né, e cada vez mais. Desde o início da Lei Rouanet até hoje, passados 15 anos, a Lei Rouanet ela foi se burocratizando. Né? Eu brinco sempre que a burocracia é uma ladeira escorregadia. Né? Hoje, para você apresentar um projeto da Lei Rouanet, eu não estou aqui culpando o Ministério, nem culpando ninguém. A lógica do sistema leva à paranoia absoluta. Então, você vai produzir, por exemplo, uma ópera, por exemplo, vamos pegar aqui, você tem que mandar lá para o Ministério, antes de ter um financiador para a sua ópera, você tem que mandar para lá o certificar uma cartinha de onde é que vai ser, do teatro aceitando a sua ópera, dos músicos dizendo que vão cantar na ópera, né, dos diretores dizendo que vão dirigir, do libretista dizendo que vai ser de libreto. Então você tem que produzir a ópera inteira antes, depois submeter ao Ministério da Cultura e depois ir ao mercado e captar o recurso. Então isso é uma loucura completa que não atende a mais evidente, vamos dizer assim, o timing do próprio mercado cultural. Né? Eu acho que nós temos que discutir no Brasil, e talvez aí o Instituto Milênio pode dar uma contribuição importante, já fazendo essa discussão aqui, uma migração de modelo. Eu sei que é muito difícil na cultura brasileira passar de uma cultura de desconfiança para uma cultura de confiança nas pessoas, nos cidadãos, no mercado. Nós acabamos com a Lei Sarney porque nós consensuamos no Brasil que nós desconfiávamos de todo mundo.
que se nós pegássemos 6%, a Lei Rouanet permite, pessoa física dê 6% do seu imposto de renda para um projeto cultural. É mixaria isso, mas, enfim, é a lei que nós temos. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, porque não tem sentido fazer isso. A burocracia não funciona a lei, tá certo? Então, uma lei de grandes empresas tem 4% de imposto de renda, mas você dá lá para um projeto itemizado. Por exemplo, uma das bases do financiamento de instituições culturais nos Estados Unidos inteiro, das grandes, todas, 100%, chamam os chamados fundos de endowment, né? Os fundos permanentes. Harvard tem, no fundo de endowment de Harvard, comprou ações recentemente do Banrisul, no IPO que nós fizemos lá no Banrisul. Então, você tem... Agora, por que no Brasil não tem fundo de endowment? Já viram isso? Tem o Boticário, tem um fundo de endowment, se eu não me engano, a Fundação Itaú Social tem um fundo de endowment, e a Fundação Unibanco tem um fundo de endowment, e acabou os fundos de endowment no Brasil. Por que não tem poupança? Na sociedade protestante, nós somos uma mais católica, temos uma raiz cultural. Não. Se você apresentar hoje lá nos Estados Unidos, eu quero doar $5 mil para o MoMA, mas eu quero botar no endowment no MoMA. Né? Aliás, o Metropolitan, ele tem, se ele não vendesse um ingresso 11 anos, a programação funcionava igual. O endowment financia. Não precisa... Quer dizer, o que eu quero dizer, se eu vou lá e quero doar $5 mil para o MoMA, eu posso dizer, eu quero doar para o endowment do MoMA, ou eu quero doar para a programação do MoMA. Eu escolho onde eu ponho meu dinheiro, não tem nada a ver, não tem projeto a aprovar. Ele tem a certificação, eu dou, ele apoia. Aqui no Brasil, se eu quiser apresentar um projeto para formar um endowment da Fundação Iberê Camargo, por exemplo, Museu Iberê Camargo, tem o acervo do Iberê Camargo, né, no Ministério da Cultura, não pode. Porque eu tenho que itemizar, eu só posso consumir o recurso no curto prazo, eu não posso poupar e formar um fundo. Não é? Então, uma legislação, na minha opinião, ela é uma legislação mal feita, restritiva, burocrática, baseada numa sociedade que desconfia de maneira paranoica dela mesma, dos cidadãos, dos empresários, das instituições, né, feita com controles obsessivos, né, e que determina, evidentemente, aí uma enorme burocracia, né, na gestão toda do processo. Então, eu acho que não é, eu concordo com você, não há um processo de controle assim, grotesco em termos de restrição à liberdade. Né. O que há é uma mentalidade obsessivamente, vamos dizer assim, desconfiada, né, e que leva a uma monstruosidade burocrática.